Boa tarde a todos, todas e todes. Eu sou do Centro de Referência de Formação Continuada da Secretaria Municipal de Educação de São Gonçalo e nós estamos iniciando o CREF Conversa na Rede. Hoje nós temos um convidado muito especial, que é o professor Jonuel Gonçalves, que é escritor, professor e doutor em Ciências Sociais. É pesquisador associado do Núcleo de Estudos Avançados do INEST, UF, e pesquisador do Centro de Estudos Internacionais do Instituto Universitário de Lisboa, especializado no assunto das relações econômicas América do Sul, África e Austral. Publicou livros de não ficção, Franco-Atiradores, A Economia ao Longo da História de Angola, editados em Angola, e de ficção, Café Gelado, Relatos de Guerra Extrema, editados em Angola e no Brasil, A Ilha de Martin Weiss, dentre outros. Nós faremos assim para otimizar a nossa conversa, nosso bate-papo de hoje. O título da fala do Jonuel são os efeitos da pandemia na África. Então, nós temos alguns blocos de pergunta. Eu vou fazendo uma pergunta e ele vai respondendo. E nós vamos compilando, computando as intervenções da audiência. Sejam todos bem-vindas, bem-vindos. Obrigado por estarem aqui. Em nome da equipe do CREFCOM, mais uma vez eu agradeço, e aí nós vamos intercalando as perguntas, ele vai respondendo, e ao final a gente abre para leitura, né? Nós temos a equipe técnica do CREFCOM, que vai nos orientar em relação às perguntas, e a gente vai podendo bater um papo, tá bom? Posso começar, professor? Quando quiser. Professor Jonuel, as primeiras informações sobre o novo coronavírus nos chegaram ao final de 2019, e 3 meses depois, o número de infectados no Brasil explodiu. No Brasil, no mundo, né? No Brasil, as primeiras ações começaram em fevereiro, com a repatriação dos brasileiros que viviam em Wuhan, cidade chinesa, epicentro da infecção. Por que não ouvíamos até então notícias sobre o continente africano em relação à pandemia, ao novo coronavírus? Bom, a primeira coisa é que realmente a África no Brasil é muito mal conhecida. E para mim é um drama porque eu sou cidadão africano e brasileiro, quer dizer, eu tenho nacionalidade de angolana e nacionalidade brasileira. E tenho a minha vida toda dividida entre os dois países. Digamos que há um certo interesse em certos meios acadêmicos pela África, por diversas razões, a maior parte das quais é em virtude dos conflitos e em virtude das doenças que às vezes aparecem na África, que são consequência do estado de subdesenvolvimento e de pobreza a nível de todo o continente africano. E então a gente diz que as notícias que vêm da África são sempre notícias ruins. Quando não há notícia ruim, não há notícias. Esta pandemia, se difundiu na África muito menos do que no resto do mundo. E isso é, inclusive, uma das grandes interrogações da ciência até agora. Como é que na África, que tem o pior aparelho, o pior dispositivo médico-sanitário do mundo, nós sabemos disso, em maioria, há umas exceções, já vamos falar dela. Mas na maioria é assim, e como é que realmente... Bom, e o pessoal vive em cidades, por exemplo, megacidades, cidades de 20 milhões de habitantes, como é o caso de Lagos, como é o caso de Kinshasa, como é o caso do Cairo, e como é que não se difundiu? Bom, esse é um problema que também é de ordem geral, e que, como não houve notícia ruim, o noticiário da pandemia ia para onde as coisas estavam ruins. Os primeiros africanos que foram infectados também vieram da China, segundo se diz. Ou pelo menos foi assim que a coisa ficou conhecida, porque os médicos franceses disseram há pouco tempo que na Europa o vírus já estava desde dezembro, e como eu estava na Europa na altura e tive alguns sintomas, eu penso que andava qualquer coisa de semelhante. E muitos colegas africanos sentiram a mesma coisa. Agora, eu acho que a primeira, digamos, primeiro passo que a gente tem que dar em matéria de falar sobre a África, nem que seja um assunto muito específico, é dar a quem está com a gente, sejam alunos, sejam colegas em participação de seminário, seja público em geral, dar referências bibliográficas. Elas não são muito numerosas no Brasil, elas nem são sequer muito numerosas em língua portuguesa, mas já há algumas que valem a pena ser lidas, porque é informação geral, mas é aprofundada, é informação orientada para a universidade. Um dos livros que eu indico, que é África no Mundo Contemporâneo, é uma coletânea de textos de vários autores africanos, autores africanos e alguns historiadores brasileiros, e esse livro foi editado no Brasil e em Angola, ao mesmo tempo. Foi financiado pela FAPERJ,
E, aliás, eu sou o organizador, ordenei os 10 autores, onde há nomes assim muito notados, como o nome da Shirley Mbembe, que é um nome que agora aparece muito. E há um outro livro, que foi feito em São Paulo, uma edição da Cortez, feita por 2 professores da USP, perdão, o Maurício Waldman e o Carlos Serrano, que, como eu, também é duplo nacional, nasceu em Angola, mas tem também nacionalidade brasileira. E esse livro dele, então, se chama Introdução à África, já me lembro bem o título do livro, mas é um livro que nós achamos muito útil, em termos de informação geral, sobretudo para professores. Então, o que a gente pode agora aqui constatar é exatamente esse livro que estão vendo aí, o livro do Carlos Serrano e do Maurício. Ora, é uma ótima introdução, mas foca realmente a grande problemática do continente africano. E o outro que eu falei antes é o Medicina da Garamond. Bom, realmente, a pandemia na África, bom, conforme os últimos dados de há pouco, a África está com cerca de 380 mil casos desde o começo, mas os casos ativos são menos de metade, porque muitos já recuperou, e muitos casos que não aparecem porque são assintomáticos. O segundo problema é que o número de vítimas mortais é muito baixo. Com 1 bilhão de habitantes, a África tem 8 mil mortos. Ou seja, que o Brasil, com 200 mil habitantes, tem um número muito mais elevado do que a África. Mas os países europeus também. Por exemplo, na África do Sul e no Egito, são países que têm esta indicação importante. A África do Sul tem um total de 40 mortes por 1 milhão de habitantes. E o Egito, 35. Ora, o Brasil tem 260, Estados Unidos 300 e pouco, e a Bélgica 815. Estes dados são importantes, porque analisaram o número de casos desde o começo da pandemia. Primeiro, é um dado que pode enganar, porque a pergunta que aparece, bom, são dados desde fevereiro para cá, quantos morreram e quantos estão ativos. Então, a gente olha para o mundo e vê logo que é uma diferença enorme. Por exemplo, a escala mundial, 9 milhões de casos detectados até hoje desde fevereiro, desde janeiro, desde a China, e nesse momento estão ativos cerca de 4 milhões, 3 milhões 940, mais ou menos. Agora, desses casos ativos, Shirley, a gente tem que considerar um outro elemento de análise. Dos casos ativos, quais são os que são graves? Porque nem todos são casos graves, há casos que se resolvem em casa, com desconforto e tudo mais, mas há casos que são assintomáticos. À escala mundial, há 57 mil casos graves. A gente, quando olha, vamos olhar para o Brasil um pouquinho, para fazer comparação, no Brasil há 8.318 casos graves. O Brasil ultrapassou 1 milhão de casos contabilizados desde o começo, mas tem como casos ativos 515 mil. Ou seja, que metade já recuperou. Ou recuperou normalmente, porque há muita gente que tem anticorpos suficientes para resistir, ou com alguma assistência hospitalar. O Brasil, neste momento, em número geral, é o segundo país do mundo com mais casos, depois dos Estados Unidos. Com estes termos de comparação, a gente verifica que os países até hoje, no acumulado, são os países europeus, aqueles que têm maior número de vítimas por milhão de habitantes, sem comparação. Se o Brasil está com um total, nesse momento, de 260 mortos por 1 milhão de habitantes, eu só vou relembrar que a Bélgica tinha 815, o Reino Unido 640, a Espanha 606 e a Suécia 523. Vou parar por aqui, porque é uma lista muito grande de falecimentos antes dos 260 do Brasil. O Brasil está em primeiro lugar na América Latina, nem nas Américas todas está, que os Estados Unidos estão com muito mais, 360. Ora, aqui é que a gente começa a comparar com o continente africano, porque realmente o país que aparece, então, como eu referi há pouco, que aparece com mais casos, é a África do Sul. Há pouco até me enganei, disse 40, mas é 39 a informação que me mandaram. Ora, nós estávamos falando de uma Bélgica com 10 milhões de habitantes, com 815 mortos desde o começo da pandemia. E desde o começo da pandemia, o país que tem mais casos na África, a África do Sul, está com 39. Então, há aqui alguma coisa, e como sempre, em tudo que diz respeito à África, aparece a questão racial. A primeira indicação, como estava realmente desde o começo, a resistência africana estava muito grande, quando havia, por exemplo, 1000 casos na França, na África havia menos de 100 e tudo mais, se dizia, então é porque a população é negra e porque a pele resiste muito ao vírus. Começou-se a criar uma espécie de mitologia
que é também uma forma de racismo, no fundo. Quer dizer, a primeira explicação, você olha para um quadro epidemiológico e a primeira coisa que te chama a atenção é a raça, eu já desconfio que há uma inclinação para aí. É claro que, rapidamente, e aí talvez infelizmente na comparação, se verificou que não é verdade, porque o número de mortos negros americanos é mais alto que o dos brancos, e no Brasil, onde o maior número de casos é entre os brancos, depois o maior número de mortos é entre negros e mestiços. Eu não vou usar a palavra pardo, porque eu detesto essa palavra, vem do tempo colonial, então não utilizo. Mas o que é que sucede? Isto é um fato, comparando os dois dados, o número de casos e o número de falecimentos, é que a pandemia é democrática, ela atinge todo mundo, independentemente da cor, da classe social, mas o tratamento já não é democrático. É quem tem melhores condições de tratamento sobrevive mais. Quem está mais exposto, por exemplo, quem tem absolutamente que trabalhar, logicamente está mais exposto a ter dificuldades. Ora, no caso da África, se constatou ainda por cima, na África tropical, entre o deserto do Saara e a fronteira sul-africana, naquela faixa, nessa faixa aí, sabe-se que por todo Angola é assim, uma grande parte do emprego, mas grande mesmo, qualquer coisa como 60%, é emprego informal ou é emprego rural. Já se viu que no meio rural a pandemia circula muito menos. E é por isso que nos efeitos econômicos, todos os países, Brasil inclusive, a atividade rural, a atividade agrícola é muito menos afetada que a industrial ou que a área de serviços. Ora, no caso concreto do continente africano, nessa faixa entre o deserto e a fronteira sul-africana, aliás tem um outro deserto embaixo, mas não vamos detalhar, não é preciso detalhar tanto, o que se verifica é que as condições de tratamento são muito ruins e essas condições, no fundo, não foram nunca muito solicitadas. Os números são realmente muito baixos. Por exemplo, Angola é considerado um caso preocupante. A gente se preocupa com... Desde o começo, 168 casos, 5 falecimentos. E dos 160, 80 estão ativos. E todos eles, até aqui, têm vindo do exterior, com uma ou duas exceções. Agora aumentou, de repente, um grupo de estudantes chegou da Rússia e veio então com isso. Há quem diga, na Europa, ainda há pouco me falaram isso lá, que provavelmente o número está subavaliado, porque não há serviços médicos na maior parte dos países africanos em condições de acompanhar no detalhe, e não há serviço de estatística muito avançado. Tudo bem, concordo com isso, mas olha, o número, por exemplo, vamos colocar de Angola, 168, estaria errado. Se você multiplicar por 3, está errado, é um terço do que há e não sei o quê. Não dá nem 600 casos. Quer dizer, portanto, mesmo assim continua muito baixo. A cidade de Luanda, pronto, naturalmente, como já viu, eu conheço muito bem, é uma cidade que tem 3 cemitérios. Não há nenhum afluxo grande a esse cemitério. E a rede hospitalar, que realmente é fraca, é uma rede que não está sob pressão, como, por exemplo, esteve a rede hospitalar da Serra Leoa e da Libéria, quando foi a crise do Ebola. Então, aqui, realmente, há alguma coisa que está explicando, porque a própria África do Sul é um país que tem, olha, a rede médico-hospitalar sul-africana, conheço bem a África do Sul, naturalmente conheço bem o Brasil. A rede médico-hospitalar sul-africana é melhor que a brasileira. E ela é melhor no sentido, por exemplo, todo mundo estará lembrado que o primeiro transplante cardíaco foi feito em Cape Town, na África do Sul, na Faculdade de Medicina da Universidade onde eu estudei. É um hospital de altíssimo standing. Estamos a falar da medicina de altíssimo nível. Agora, vamos falar na grande medicina popular. O terceiro maior hospital do mundo é sul-africano. O Hospital Baragouana, a entrada do Soweto, o famoso Soweto. E a rede está muito bem conectada em termos de informação. Quer dizer, a dificuldade que se tem no Brasil de centralizar os dados que vêm desde as secretarias municipais até o Ministério da Saúde em Brasília, que dá enormes problemas. Tem momentos em que o número de vítimas das últimas 24 horas são números que podem corresponder aos meios, porque muitos óbitos só são comunicados muito mais tarde. Na África do Sul, isso pode-se fazer em 48 horas, rapidamente hoje. Depois tem um serviço de estatística que os ingleses dizem que é igual ao deles. Ora, nessas condições não se pode dizer que as coisas estão mal contadas, que há subnotificação e tudo mais. Então, a África do Sul apresenta 56 mil casos ativos neste momento.
E eles têm realmente um acompanhamento, cada pessoa que passou pelo hospital teve alta, eles assinalam e tal. Então temos assim, eu vou só olhar um pouquinho mais de perto, 118 mil casos numa população de 60 milhões de habitantes. Ou seja, que tem, com 4 vezes menos população que o Brasil, tem 1/10 dos casos do Brasil. Com um bom nível de teste, mais de 1 milhão de testes. E os casos ativos neste momento, então, são 56.539 casos graves. Quer dizer, num país que tem estatística, que tem uma rede hospitalar, alguma coisa está explicando por que o continente está nessa base, mas por cima é um continente pobre, mesmo a própria África do Sul. Uma parte da população é rica, mas não é a maioria que é rica. Aqui eu conheço um médico especialista, inclusive em doenças tropicais, angolano, que inclusive é uma figura internacional. Ele é muito conhecido, se chama Dr. Filomeno Forte, que dirigiu muito o combate à malária em Angola e que ganhou um concurso internacional com médicos alemães, franceses, americanos, ganhou um concurso internacional para dirigir o Hospital de Medicina Tropical de Lisboa, que é um hospital de referência. Os hospitais de países que tiveram colônias nessa matéria de medicina tropical são de referência. Ele ganhou. E o que ele nos dizia é que realmente, isso é um dado que pode valer para certas regiões do Brasil. O sol na África tem um componente, mas tem na África e outras partes do mundo tropical, tem um componente que é raios ultravioletas, que são muito perigosos para a pele do ser humano. É por isso que se aconselha sempre protetores na praia. Mesmo aqui no Rio de Janeiro, você não pode ficar 2 horas na praia sem correr risco com o sol de verão, né, com o sol de janeiro. E que isso também seria uma contenção em relação ao vírus, que o vírus também seria sensível a isso. Bom, durante muito tempo nós aceitamos essa explicação como muito provável, mais não do que isso, e aí olhamos muito para o Brasil. E eu até fui muito solicitado para acompanhar a estatística brasileira. Olha o que é que a gente verifica. Com o mesmo clima, na maior parte do território, por exemplo, o clima do Nordeste é igualzinho ao clima de Angola. Não tem diferença na umidade, nos raios ultravioletas, nas temperaturas, e os resultados não são os mesmos. Então, olhar qualquer coisa, que a medicina, esta pandemia revelou muitas coisas, né? Primeiro revelou que a rede médico-hospitalar dos países desenvolvidos não é assim tão desenvolvida como a gente pensava. E que muito dos confinamentos... Sim. Não, a propósito do que você está falando, você está adiantando algumas questões que eu vou perguntar. Você pode terminar essa parte em relação à questão dos países, né, desenvolvidos em relação, que não são tão desenvolvidos quanto a gente pensava, e eu gostaria de retomar alguns pontos das suas colocações iniciais em relação à primeira pergunta. Pode ser? Pode. Eu só ia dizer o seguinte, quando eu estava dizendo isso, que não é tão desenvolvido como a gente pensava, é porque a própria ciência, a ciência médica, não está tão desenvolvida quanto a gente pensava. Não é? E não só no preventivo, mas mesmo depois que a crise aparece, tem dificuldade de detectar o que é, como é que funciona, como é que circula e tudo mais. E aí, no caso da África, o que a gente tem que considerar com honestidade intelectual é assim, olha, não sabemos por que está acontecendo. Só sabemos que a África conta por 5% nos infectados, vamos falar assim. Ora que a população africana está situada entre 15% e 20% da população mundial. E, ainda por cima, quando a gente olha para o número de casos mortais, cai ainda mais. Então, a gente não sabe. Vamos constatar isso. É o continente, tirando a Oceania, que é um caso especial, também é uma região muito pequena, a África é o que tem menos. E fica todos os meses a OMS dizendo, atenção, que há um aumento dos casos, isso é perigoso, a pandemia pode se espalhar a qualquer momento, de mês a mês, isso é dito e continua assim. Bom, tomara que continue assim. É claro que há explicações religiosas, eu não só referi aqui, muita gente super religiosa diz que Deus é africano. Bom, Jonoel, você trouxe informações extremamente relevantes para a gente pensar essa correlação, essa relação que a gente tem com o continente africano, inclusive desfazendo alguns mitos, né? Porque quando a gente começou a ouvir sobre a pandemia, não se tinha realmente dados, nós conversávamos muito, né? A ideia dessa live, inclusive, parte daí, do Cresce Conversa na Rede, e nós pudéssemos ter informações. Claro, nós conversamos, há informações, mas no início da pandemia,
não tínhamos informações sobre o continente, né? E aí caía nessa questão desse misticismo, dessa ideologia, que eu vou fazer uma pergunta para você, de que não pegaria em preto, ou que a África seria tão insignificante no sentido das questões racializadas a partir do Brasil, e por ser um país, né, subdesenvolvido, que não valeria mencionar os efeitos, né? E aí a gente entra aqui na questão do genocídio, né? No genocídio da população negra, e aí pensando, se no continente africano nem se menciona, então esse genocídio ele está ultrapassando aí as fronteiras e o Atlântico. Então, assim, é bastante interessante o que você traz, e eu vou voltar em alguns pontos que você trouxe para que a gente possa ouvir um pouquinho mais e aí beber aí dessa fonte, né? Pensando que você é um cidadão de dois mundos, né? Brasileiro, africano, né? Angolano. Eu queria te perguntar o seguinte: em uma análise sobre o Covid-19 que você publicou em Portugal, você diz, e aí você já falou um pouco sobre isso, mas se for possível você voltar um pouquinho, você diz que a ocultação estatística é um traço comum de regimes e projetos autoritários. E aí você está comentando sobre a Guiné Equatorial, nesse artigo. Em que medida esse comportamento se mantém hoje? Há uma correlação com o caso brasileiro, dessa ocultação de estatísticas? Porque nós ficamos aqui num momento muito delicado. O pico será março, o pico é abril, o pico será maio. E aí isso também fez com que a população ficasse muito preocupada, mas ao mesmo tempo afrouxasse os cuidados básicos. Porque você nunca sabe em que momento era o pico. Então, essa ocultação de estatística que você menciona a respeito da Guiné Equatorial também se mantém ainda hoje? Podemos correlacionar aqui com o Brasil? Como é que você vê isso? Olha, se a relação com o Brasil é muito difícil de dizer, porque a disparidade de números é tão grande, que realmente não sei se haverá uma relação. Eu não sei o que é que não está funcionando no Brasil. Se é uma intenção deliberada de esconder os números, ou se os canais de comunicação dos números não estão funcionando. Por exemplo, quando se criou este consórcio de mídia, os números não são muito diferentes. São diferentes, mas a estatística é sempre assim. Se tiver dois centros de captação de números, não vai ter o mesmo número até as unidades. Mas as diferenças não são muito grandes. É 10, 20 por dia no caso dos falecimentos, 60 a 100 por dia no caso dos casos detectados. É claro que o Brasil apresenta aqui um problema que é sério, que é que o país é um continente, né? Imagine, na Europa, o Brasil tem o tamanho da Europa, e tem uma população muito próxima da população da União Europeia. Portanto, o Brasil tem, digamos que, picos da pandemia que na Europa era de país em país. A França não foi ao mesmo tempo da Alemanha, a Polônia não foi ao mesmo tempo de Portugal. Mas são países diferentes. Até eles diziam, agora o epicentro está na Espanha, agora está na Itália. Mas no Brasil não pode dizer isso, porque na mesma superfície é o mesmo país. Você pode dizer assim, olha, o centro da pandemia esteve em São Paulo, agora se deslocou para o Nordeste, agora se fala tanto para o Centro-Oeste, e é claro que essas regiões é que não têm o mesmo aparelho e o mesmo desenvolvimento tecnológico. Então tem prefeituras que têm uma grande dificuldade no Brasil, mas não são poucas. O Brasil tem 5.500 municípios. E provavelmente em metade deve haver grande dificuldade em determinar a causa da morte. Se for realmente por uma razão ou por outra. E uma razão ou outra significa umas 10 ou 20 razões por aí. Resultado, eu não sei se no Brasil há uma ocultação voluntária ou se há uma subnotificação, porque afinal se notou que, sob uma pressão muito grande, a capacidade de contágio no Brasil é deficiente. Eu penso que, a minha experiência como professor, há duas instituições com uma grande capacidade de fazer estatística nesse país, que é o IBGE e a Fundação Getúlio Vargas. Não sei como é que estará o Ministério da Saúde nessa matéria, mas o que eu sei é que a comunicação dos municípios para a Secretaria de Saúde dos Estados já levanta problema. Já há casos em que os números entram e são contabilizados 2, 3 dias depois. Então, a gente já verificou no Brasil várias vezes, né, e até a própria mídia tem falado nisso, que, por exemplo, morreram
Ontem, 760 pessoas, ontem. Não quer dizer que faleceram ontem. Ontem entraram esses dados na centralização em Brasília. E foram comunicados. Provavelmente que há 10 dias atrás morreu alguém, não sei onde, não quero dizer nome do município, alguns a gente já desconfia um pouco, mas que não sabia exatamente se foi Covid-19. E demora, às vezes, inclusive, o próprio médico legista tem que vir de uma outra cidade. Agora, no caso da África e no caso da Guiné Equatorial, veja bem, aqui se trata de números na ordem das centenas de milhares. Na África se trata das dezenas ou das centenas. A Guiné Equatorial é uma ditadura muito sanguinária, inclusive o Brasil, através de interesses petrolíferos, já teve até relação com esse país. Enfim, já houve até consequências no Brasil, porque o filho do ditador já esteve no Brasil tentando lavar dinheiro. Portanto, é um caso até conhecido em determinados meios aqui. A Guiné Equatorial estava sentindo em competição com outros países da África Central que tinham números baixos. No caso do Gabão, no caso de São Tomé e Príncipe, que até é um país de língua portuguesa. Outras coisas depois mudaram, mas na altura em que isso aconteceu. E havia uma discrepância entre aquilo que o governo estava dizendo, que era escondendo mesmo, dizendo que só havia 10 casos, e a Organização Mundial da Saúde, cuja representante até nem podia ser acusada de nada, nem de racismo, nem nada, porque ela é africana também, é do Burundi, e ela estava dando outros números. E então ela foi expulsa da Guiné Equatorial, exatamente aí num caso deliberado de esconder, para demonstrar que a Guiné Equatorial não estava pior, ou que estava melhor, no fundo, que o Gabão, que Camarões, que o Congo, Brazzaville ou que São Tomé. Ao mesmo tempo, no Burundi, de onde vem, portanto, essa representante da OMS que estava na Guiné Equatorial, no Burundi, o governo dizia que não havia caso nenhum. Foi até pior, que não há nenhum caso. E o que acontece? O representante da Organização Mundial de Saúde disse que precisava de um esquema de teste e começou fazendo teste. Expulsaram também. Todo o time. Então, isso aí é realmente deliberado. É um fato que os regimes ditatoriais, para apresentarem bons resultados, eles mexem na estatística. Se no Brasil estão mexendo na estatística, nesse momento já não tem sentido. Porque você falsificar uma estatística, dizendo que em vez de 50 tem 25, é possível. Agora, quando você tem 1.300.000 infectados, ou vamos falar dos casos ativos, quando você tem 500 mil de infectados, e você acrescenta 10 mil, o patamar é o mesmo. Então, eu não sei se pode haver comparação ou não comparação em relação entre o Brasil e a África. A mim, o que me parece é que realmente no Brasil não só a rede médica hospitalar tem que ser melhorada, como inclusive para conhecimento da realidade. A nível das prefeituras, há uma grande necessidade de educação estatística, de ter alguém que saiba funcionar com isso. Com relação às medidas de isolamento, as condições sanitaristas e econômicas, você sublinha que a pandemia foi transformada num fator geopolítico, o que induz a propagandas ideológicas. Você poderia comentar esse movimento? Bom, aí já estamos na grande política, né, entre Estados Unidos e a China, né? Nesse momento, antes de eu responder a tudo, só para te dizer que nesse momento está praticamente finalizado o acordo comercial que poria fim à guerra comercial dos Estados Unidos com a China, e os Estados Unidos fizeram à China uma exigência que a China provasse que o vírus não foi construído no laboratório em Wuhan. Os americanos, sobretudo Donald Trump, diz isso, os chineses negam. Até para você ver que está mesmo transformado em arma a tentativa de culpabilizar alguém. Nesse momento, a gente já constatou que, além dessa acusação, há uma enorme guerra pela vacina. A vacina é motivo exatamente até de espionagem, como no tempo que estavam fazendo a bomba atômica. Isso aí já estamos vendo. E quem é que concorre aqui? Um laboratório norte-americano, vários laboratórios europeus e um laboratório chinês. O europeu está mais avançado, que é o do Imperial College de Londres, e inclusive está fazendo teste no Brasil. Sabe que a população brasileira é uma população ideal para fazer teste de vacina, porque é uma população muito diversificada, que vive em condições de clima muito, muito diferentes. Comparar Santa Catarina, onde até cai neve, com a Amazônia, é claro que um laboratório de pesquisa, olha, é naqueles que eu vou fazer isso. No Brasil, então, a Universidade Federal de São Paulo, não é a USP, a Federal de São Paulo, assinou um acordo com o Imperial College de Londres, que é um projeto muito, muito avançado,
e dos 2.000 casos, 300 vão ser casos brasileiros. Já estão sendo vacinados em termos de testes, espero que tudo corra bem com eles. A China é o outro país que está fazendo isso. É claro que, no meio disso tudo, os Estados Unidos estão tentando, primeiro, ter capital nos grandes laboratórios europeus que estão fazendo pesquisa e que estão avançados. E, ao mesmo tempo, protegendo, então, o segredo dos laboratórios. Isto é uma luta mundial que tem a ver com economia, porque você já imagina, vão ter que se produzir qualquer coisa como 7 bilhões, no mínimo, de vacinas, rapidamente. Tem países, por exemplo, os ingleses, esses do Imperial College estão aqui em São Paulo fazendo os testes. Eles já disseram que, olha, nós já começamos a produção, então vamos arriscar. Nós acreditamos no projeto, começamos a produzir, já o projeto foi aprovado, passou todas as fases, e é aceito, nós já temos algo para meter no mercado. Se não for aprovado, é um prejuízo, acontece assim. Eu penso que a China também, e os chineses, então, como o Brasil já tinha um acordo com os ingleses, os chineses estão se orientando para fazer pesquisa nos Emirados Árabes Unidos, que é um outro país, ali do Golfo Arabo-Pérsico, que também tem muitos casos. Esta luta é uma luta que visa duas coisas. A primeira é culpabilizar alguém pelo que está acontecendo. E então as duas potências procuram se diabolizar, conforme se diz. É o combate ideológico, neste caso. Em segundo lugar, é o combate comercial. Quem é que consegue produzir medicamentos mais rápidos? E à medida que a China avança, mas não é só nisso, né? A China avançou, por exemplo, nas telecomunicações e os americanos acusaram a China de ter telecomunicações desenvolvidas para fazer espionagem. E agora dizem que, bom, os chineses também têm a vacina mais avançada, porque foram eles que criaram o vírus. E os chineses estão se defendendo. Mas, por outro lado, a China também diz que os americanos dizem tudo o que dizem apenas porque querem ser eles a colocar os medicamentos no mercado. Cada um vai dizendo o pior possível em relação ao outro. O que eu acho que é talvez, vamos lá, mais perigoso, é que esta luta de grandes potências, este transformar em geopolítica, em concorrência política, em concorrência comercial, é aquilo que se passa em determinados níveis de pessoas que apoiam os dois campos em luta. Portanto, nesse momento, entre direita e certos direita, tipo Trump, etc., e certos setores que são considerados mais à esquerda, ou que são simpatizantes da China ou da Rússia, isso não quer dizer que sejam de esquerda, porque tanto a China quanto a Rússia também são países capitalistas. Mas o que é que a gente vê? Eu acho isso muito, muito antipático e muito grave. É desejar que haja muitos mortos num país cujo governo é hostil, para demonstrar que o governo não funciona, para demonstrar que o governo não cuida da população e que mata a população. E aí começa a desejar o mal para a própria população. E isto, à escala mundial, significa uma quebra de solidariedade humana, sem dúvida alguma, e significa até que ponto você pode desfocar o olhar das pessoas, passando uma luta ideológica que não tem pés nem cabeça, não tem sentido nenhum. E os ataques à Organização Mundial de Saúde também vão nesse sentido. Então, nesse momento, uma grande luta, e isso é em função da pergunta que você fez, uma das grandes lutas neste momento, que já está se tomando precauções, é que qualquer descoberta científica, num caso destes, seja feita em favor de toda a humanidade. Eu vou pular uma pergunta, eu acho que ela vai bem ao encontro do que você acabou de falar. Como você vê o segmento empresarial, né, você sendo economista, né, e sempre trabalhando nas questões internacionais, né, relacionando esses dados, como você vê o segmento empresarial e os economistas governamentais lidando com a questão da Covid-19? Oi, ouviu? Está ouvindo? Sim, nós tivemos um pequeno corte, você se puder repetir, eu achei. Parei. Como você vê o segmento empresarial e os economistas governamentais lidando com a questão da Covid-19? E quais impactos essa atuação tem sobre a criação de estratégias para o desenvolvimento e retomada de rotas? Como é que fica essa relação, né, empresarial e econômica? No início da sua fala você falou um pouco sobre isso, mas como é que agora, nesse momento, a gente pode pensar em retomar em desenvolvimento? Portanto, a primeira coisa que a gente constata é que há dois elementos que ocorreram pela primeira vez na história econômica da humanidade, tal como a gente já conhece. A primeira coisa é que a maior parte dos governos do mundo, a grande maioria dos governos do mundo, quando teve que escolher entre o funcionamento das empresas, lucro das empresas, e salvar vidas humanas, optou pelas vidas humanas e provocar prejuízo nas empresas.
E depois nós vamos ver o que é que vamos fazer. Mas a primeira reação, que está sendo muito notada, é que mesmo governos que até não são governos assim, muito avançados, não é? A gente vê governos na Europa, governos na Ásia, governos na África, porque esse é um ponto importante para a África. Mesmo tendo muito poucos casos, só o medo, devia ter muitos, obrigou a confinar também. E se o confinamento nas ruas, enfim, não atingiu níveis nem parecidos, nem sequer com o do Brasil, o pessoal tem que continuar trabalhando para viver, é no dia a dia, as grandes empresas africanas fecharam também. Ou seja, que a crise econômica ela vai atingir todos. Mas esse primeiro dado, entre o lucro das empresas, porque elas vão ter prejuízo se fecham as portas, entre o lucro das empresas e a vida humana, salvar a vida humana no imediato, houve uma clara opção internacional por isso, quer dizer que alguma ética internacional avançou um pouco. Em segundo lugar, e isso também é muito importante, os diversos organismos internacionais mais fortes do ponto de vista financeiro prometeram injeções no mercado como nunca se viu. Nos Estados Unidos, 3 trilhões, na União Europeia, 2, e andamos assim. Quer dizer, vamos ver como é que isso fica nas negociações internacionais sobre 2 pontos, que é quanto é que fica disponível, não só no hemisfério norte, mas também no hemisfério sul, e em segundo lugar, como é que fica a questão das dívidas, que são coisas muito importantes na América Latina, parte da Ásia e na África toda. A questão da dívida pode vir a ter um novo enfoque, porque os países europeus e os Estados Unidos também estão se endividando. Então eles não podem vir com a mesma formulação ortodoxa, rígida, de que a primeira coisa que um país que fez um empréstimo tem que fazer é pagar a dívida. Não é. E, nesse momento, temos que considerar o seguinte. Vamos a 2 orçamentos aqui muito fáceis de notar. O orçamento federal brasileiro, 42%, talvez um pouquinho mais agora, mas vamos nos 42%, não faz mal, pelos números tradicionais. 42% do orçamento é para pagar juros da dívida, que a maior parte é interna, mas tem que pagar juros da dívida. 42%. E em Angola é 50%, uma grande parte é para fora. Quer dizer, há já 42% num país e 50% do outro que o povo teve trabalhando para pagar isso, não para o seu próprio desenvolvimento. Se houver uma moratória, a Argentina pediu 3 anos de moratória. A Argentina é sempre muito eficaz nessa matéria. Pediu 3 anos para pagar porque precisa de 3 anos para produzir os recursos que vão pagar isso. Então, a nível mundial agora, começa a se entender, porque isso passa-se com eles também, começa a se entender que há juros que são contrários ao desenvolvimento da economia. E há prazos de pagamento que têm que ser dilatados para que a economia funcione de novo. Quer dizer que Brasil e Angola podem aumentar um em 42%, outro em 50% a sua capacidade de investimento. Ora, é investimento público, mas está evidente que nesta pandemia o papel do Estado é um papel absolutamente central. Mesmo nas economias mais liberais, como Estados Unidos, Singapura, tudo isso, o papel do Estado é fundamental como coordenador, e inclusive como a entidade que dá os estímulos econômicos. Um dos estímulos é, olha, o imposto agora só paga no ano que vem, para várias empresas. No Reino Unido, tem um governo conservador, esse governo pagou a folha salarial de milhares de empresas. Então, aqui temos, se realmente o aparato médico-hospitalar é inferior ao que a gente pensava, e se a medicina está menos desenvolvida do que a gente pensava, os estados têm muito mais dinheiro do que a gente pensava, estados e bancos centrais. Então, aí é provável que, se os investimentos forem bem orientados, esses investimentos vão dar resultado. Daí que o FMI está fazendo uma previsão de contração mundial de 4,9% este ano, e no próximo ano recuperação. Porque se investirem todo o dinheiro que estão prometendo investir, naturalmente que vai se desenvolver. O Brasil tem uma situação específica e a África outra. A situação específica do Brasil é que já vem com recessão de trás, já vem com problemas. É como no caso do Covid, as pessoas que já vêm com outras doenças estão mais fragilizadas em relação ao vírus. Ora, o Brasil entra fragilizado nessa história. Então vamos ver como é que o Brasil consegue, por um lado, resolver o problema da dívida, se vai pagar, se não vai pagar, a maior parte também é dívida interna. Quer dizer, se você está pagando juros da dívida internamente a agentes que vão investir esse dinheiro, não tem problema. O problema é se eles vão guardar o dinheiro ou se vão gastar o dinheiro em outras coisas que não tem nada a ver
com desenvolvimento. E a maior parte dos detentores da dívida são bancos e são grandes corporações. Não é o povo que tem títulos da dívida. Né? No caso da África, ainda é pior. No caso da África, das duas, uma. Ou há uma moratória grande, 5 anos no mínimo, das dívidas todas, ou a África não vai conseguir se desenvolver, vai trabalhar para pagar a dívida. Porque o nível de poupança que tem na África, o nível de recursos que tem na África, fazendo as contas, mas quase em todos os países, dá para pagar o juro da dívida. E depois não fica mais nada para desenvolver, ou quase mais nada. Resultado, o que acontece? Paga juro da dívida por um lado e pede empréstimo por outro para investir na infraestrutura, para investir nas despesas sociais e tudo mais. Então, paga uma parte da dívida por um lado e aumenta a dívida por outro. É o círculo vicioso da dívida que é impagável. Né? Eu havia separado uma pergunta, mas eu vou condensá-la, porque você já respondeu, mas você vai poder voltar a um ponto que eu acho bastante interessante em relação ao Brasil, e em relação também ao continente. Né? Na pergunta anterior, de uma certa forma, está contida essa pergunta que era assim, em relação ao equilíbrio de resistir à Covid e a organização da sociedade, como resistir à Covid-19 e a organização da sociedade para essa mesma resistência. E aí, como é que ficam as questões laborais? Numa pergunta anterior, numa fala anterior sua, você falou sobre a questão da agroagricultura. E você falou sobre a importância, né, disso, tanto no Brasil quanto no continente. Você podia retomar? Porque isso eu acho é bastante importante, considerando, né, as nossas demandas aqui em relação à manutenção dos produtos, né, de consumo. Bom, a economia do Brasil, eu penso que durante um certo momento se discutiu muito sobre economias emergentes, e eu penso que pelo menos 2 economias chamadas emergentes que eu conheço muito bem, que é o Brasil e a África do Sul. Eu trabalho sobre essa área, a relação entre a América do Sul e a África Austral. Essas 2 economias não são emergentes. Elas são economias que têm ciclos de crescimento muito fortes, depois param ou recuam. Assim, ao longo da história, o Brasil teve isso várias vezes, né? Por exemplo, desde que a gente se lembra, de Juscelino Kubitschek para cá. Na África do Sul é uma coisa. Então, são ciclos de crescimento que não dão exatamente uma alteração do perfil das economias, como no caso da Índia e no caso da China, que essas sim são economias emergentes. O que acontece? O Brasil continua sendo um país onde a produção primária tem um papel capital. E é a produção mineira, né? Todo mundo sabe, né? E é a produção agrícola. Que no Brasil não é uma produção agrícola em bruto, é uma produção agrícola já muito trabalhada. Já tem uma diferença com os produtores em bruto, mas não deixa de ser produção primária. O Brasil tem um setor, o agrobusiness, que no fundo se chama mais genericamente de agroindustrial, é muito poderosa. É muito poderosa do ponto de vista interno e é muito poderosa na exportação. No Brasil, aquilo que avançou bastante nos últimos anos, vamos desde o meio dos anos 90, foi uma redução da pobreza, uma redução da miséria, com capacidade de compra do que é essencial. Hoje, tirando 3, 4% da população, a maior parte, o resto, tem condições de comprar aquele mínimo de roupa e aquele mínimo de comida. A dificuldade da economia do Brasil é garantir poder de compra para coisas mais desenvolvidas. Comprar carros em muito maior número, comprar da indústria branca, os eletrodomésticos e tudo mais, em quantidades muito maiores, para permitir realmente um mercado de trabalho mais desenvolvido. Mas é um fato de que a agricultura no Brasil continuou sempre, mesmo nos períodos de crise, a ter uma margem de lucro razoável e a garantir a balança comercial positiva. Se a agroindústria cai, o Brasil passa a ter uma balança comercial complicada, porque vai ter que importar alimentos de fora. Ora que o Brasil é praticamente autossuficiente com a agricultura que tem. E exporta produtos de alto valor, alguns cereais, importa, por exemplo, o café, a cana-de-açúcar, o açúcar trabalhado. A Nigéria, aliás, é o maior comprador de açúcar do Brasil. Tem tudo isso, certo? Mas, no quadro da pandemia, a agricultura está menos ameaçada. O que ameaça mais, é curioso, a gente tem que dizer isso, né? Mas o distanciamento físico é um problema nas empresas industriais e nas empresas de serviços. Naquelas onde o teletrabalho ou o home work não é possível. Ora, na agricultura há um distanciamento normal.
o número de trabalhadores nem se conta por local, se conta já por hectare ou por metro quadrado. E isso é uma vantagem. Eu tenho certeza que quando os dados forem publicados, a gente não vai ver retração na agricultura brasileira. A gente pode ver, inclusive, retração à exportação causada pelo trabalho portuário, não pela ausência de produtos, nem estoque, nem nada disso. Mas no caso da África, saiu agora uma lista, a propósito das previsões do FMI, em que há 30 países que não vão ter recessão. Vão ter taxas de crescimento pequenas, mas não vão ter recessão. Desses 30, 18 são africanos. É outra coisa curiosa, porque todos são países que vivem da agricultura familiar, trabalha pai e mãe, daqui a 4 hectares, o pessoal está dizendo que o distanciamento útil é 2 metros, o próximo vizinho está a 2 hectares, não é 2 metros, então a transmissão é muito, muito menor. Assim nós vamos ter, nos meios rurais, tanto do Brasil quanto da África, quando está acabado, os mesmos problemas que tínhamos antes, que são problemas, nós não vamos esquecer isso. Portanto, são problemas de pobreza, são zonas muito pobres, onde há serviços já bastante avançados, algumas empresas, há então os serviços de comercialização que centralizam isso. Eu queria chamar a atenção para o fato de que o agrobusiness no Brasil é muito forte, há um bloco de empresas que são muito citadas, não vamos falar aqui, senão vão dizer que é publicidade comercial, mas há um bloco de empresas em número muito pequeno. A maior parte da produção agrícola nacional é produção familiar, tal como é na África, e em alguns casos com cooperativas. O fundamental é como é que a comercialização é feita. Então, olha, o que eu penso é que realmente, se tudo correr como a gente pensa, este mundo que vai surgir pós-pandemia vai ser um mundo muito parecido com o que estava antes da pandemia. E como as pessoas estão muito ansiosas, muito preocupadas com doença, com sobrevivência, durante um certo período o pessoal vai dizer, bom, pelo menos eu não preciso usar máscara para andar na rua, eu vou respirar normalmente, os meus pais ou os meus filhos não vão morrer. Se era para trabalhar corretamente, então é adotar o princípio de que com esses investimentos, com essa nova capacidade de investimento e com essa capacidade de endividamento para pagar mais tarde, não para pagar no imediato, fica muito mais tempo para os governos e para as empresas para adotarem uma outra estratégia, que é uma estratégia que implica, então, algo que é fundamental, que é a redução das desigualdades. Tanto na África quanto no Brasil, a gente nota que realmente há olha, você tem duas formas de notar, de criticar e de estar descontente com a situação de pobreza. A pobreza é uma injustiça, mas do ponto de vista técnico, a pobreza reduz a capacidade de compra dos mercados internos. Por exemplo, as crises que nós vimos no Brasil, a recessão que atingiu, por exemplo, 2014, ela era consequência do fato de que não houve um aumento significativo do poder de compra. Houve uma redução da pobreza, o pessoal pode comprar mais em termos, como eu já disse, de coisas essenciais e tal, mas não um aumento do poder de compra, como, por exemplo, temos países europeus e países desenvolvidos, e como está tendo cada vez mais na China e na Índia, que, embora sejam minorias, que têm essa nova capacidade, atenção, são países de 1 bilhão de habitantes. Portanto, se 10% dos indianos podem comprar muito, significa 100 milhões de pessoas, é 50% dos brasileiros. A China, a mesma coisa, né? A China tem 2, 3 regiões do país que, no fundo, levam o carro todo. Então, a minha previsão é de que vai ser necessário que a área política, os governos, tenham um poder de negociação muito grande com as instituições internacionais. Estou falando da Agência das Nações Unidas, estou falando dos grandes bancos, não só o FMI e Banco Mundial, mas grandes bancos mesmo, bancos centrais, como o norte-americano, como o europeu e tudo mais, no sentido de que os investimentos sejam canalizados para áreas onde se reforcem os mercados internos dos nossos países. João Noel, eu tenho mais 2 perguntas, e Érica, ela não está aqui, mas está conosco. Ela provavelmente vai ter algumas perguntas para disponibilizar. Eu vi aqui na tela que ela vai disponibilizando alguns comentários do público. Você, retomando aquela questão inicial das estatísticas, né, que isso já mudou um pouco e tal, mas, enfim, teve um momento que você disse, num dos artigos que eu li seu, que grupos alternativos publicaram números mais credíveis, né, do que os números governamentais. E aí você comentava
que, de uma certa forma, que o racismo volta a ser visto não como um fenômeno residual, mas como uma ameaça maior à harmonia nas relações humanas. Então, pensando nisso, é possível pensar num crescimento mais ético e inclusivo neste momento? É possível pensar que há condições de luta para isso. Veja bem, uma série de elementos de análise sobre as vítimas do Covid-19, uma série de elementos apontavam muito para a classe social ou grupo racial. Nos Estados Unidos, no Brasil e na África apontou muito para questões de grupos raciais. Na África, rapidamente esse assunto foi superado, porque realmente as vítimas sendo poucas, não havia nenhum grupo racial mais ou menos atingido. É o caso da África do Sul, hein, que é um país de composição multirracial. Os primeiros casos de doentes foram brancos. Não há essa grande diferença no número de casos de realmente do desempenho sul-africano, embora estejam preocupados. Foi um desempenho bom, então não houve assim choque, estão havendo mais uns aqui, mais outros aqui. Mas no caso do Brasil e dos Estados Unidos, sim, até porque nos dois países o maior número de casos detectados de infecção são de brancos, e depois, quando a gente vai ver as vítimas, não são brancos. Então, levantou um problema. Mas depois levantou outro. E esse outro é que realmente está mudando um pouco as condições políticas no mundo, talvez mais do que no caso do Covid, porque no Covid o pessoal está muito orientado para a área sanitária. É o quê? É o assassinato do George Floyd, que provocou um movimento de solidariedade internacional. Você tinha cidades europeias, ainda com o risco da pandemia, com o pessoal manifestando na rua. Então, a junção das duas coisas, nós estamos vivendo um período em que há uma série de problemas, todos eles ao mesmo tempo. Esses problemas, alguns vêm de trás. O problema do racismo vem de trás. Ora, quando se dizia que a polícia era um fator de multiplicação do racismo nos Estados Unidos, e em outros países também, mas pronto, quer dizer, há um preconceito, se o cara é negro ou se o cara é árabe na Europa, já se sabe que ele vai ser suspeito antes dos outros, mesmo que o delinquente seja um branco europeu de lá. Então, isso ficou muito patente em Minneapolis, tanto mais que depois começaram a contar outros casos que apareceram por aí. Isso foi a tal ponto, era outra coisa que também já estava latente há muito tempo. Os chamados grupos alternativos têm um papel muito grande porque eles demoram para influir nos grandes centros de decisão. Mas quando acontece algo assim de impacto, é para eles que se olha. Então, há muito tempo que se dizia que o racismo era algo não apenas de apontar casos individuais, são os sujeitos mal intencionados que estão por aí. Não, quer dizer, é uma estrutura que vem do tempo colonial, dos tempos coloniais. E os tempos coloniais, aqui na nossa área toda, Atlântico todo, são ao mesmo tempo coincidentes com a escravatura. Da forma como isso acabou, foram criados vários estados. Agora, você imagina, por exemplo, é simbólico, né? Mas muitos escravocratas têm estátuas nas cidades britânicas. E nos Estados Unidos mais ainda, né? No Brasil também tem algumas, nomes de ruas e coisas assim, que a gente vê a história, depois encontra o nome do sujeito na rua como se fosse um benfeitor. Ora, é esse conjunto, quer dizer, o desafio que é sanitário, social e econômico, criado por uma pandemia que trava a economia mundial por um trimestre. Isso nunca aconteceu. É um desafio. Junto com esse, aparece um outro problema que tem a ver com esse. Tem a ver com o tipo de mundo que se criou até agora. É claro que nós vamos depender de que as forças que vão dirigir as diversas sociedades, sobretudo as mais influentes, sejam realmente forças que estejam preocupadas com isso, não apenas em multiplicar e reproduzir o seu próprio poder. O que é que me parece que todo este raciocínio, onde é que ele vai bater? Nas eleições norte-americanas de novembro, já estamos sentindo isso, né? E na Europa, o que se tem notado é que a luta que eu vi na Europa eram entre forças que anteriormente já se opunham ao racismo, já diziam sim, na Europa houve uma continuidade do sistema colonial, a Europa descolonizou a África, mas ela não se descolonizou as suas próprias mentalidades, e que isso deu lugar a choques. Por exemplo, a gente vê em Portugal o choque entre o Partido Socialista, entre a direita e a extrema-direita, que reapareceu e que é provável que, com tudo isto, ela vai ter mais desafios pela frente. E no caso da França. Então, quer dizer, as linhas divisórias à escala mundial, uma vez mais, vão passar pela percepção, como é que a gente se relaciona com o outro.
Se a primeira coisa é o chamada as populações racizadas, em francês se diz isso, eu não sei bem como é que a gente traduz em português. O racizado é aquele cuja primeira coisa que você aponta nele é a cor da pele. Entende? Não tem motivo nenhum de você fazer isso, mas faz. Entende? E isso é comum, se espalhou em todas as sociedades, sobretudo em círculos que são influentes. Então aí a gente nota que o racismo é uma coisa estrutural, nós dizemos estrutural, os caras na Europa dizem sistêmico, mas é a mesma coisa. O que me parece é que ficar o tempo todo nós dizemos racismo estrutural, pode dar a impressão que é um racismo que não é estrutural. Isso não existe. O racismo, quando ele se implanta, ele é claramente uma estrutura, ele faz parte do esquema de poder e da transmissão de poder. Quando a gente pode notar que não há racismo estrutural, é quando houve uma grande mudança. Por exemplo, a negociação na África do Sul, entre o antigo presidente de Klerk e o Nelson Mandela. O que estava em jogo? Derrubar essa estrutura. E é assim que as coisas se passam. Agora, na Europa, por exemplo, com os direitos de nacionalidade, as propostas de nacionalidade para descendentes de imigrantes e tudo mais, faz parte desses combates. A gente vê que forças estão a favor disso, que forças estão contra isso, aí você vê então a tal linha divisória. No caso concreto do Brasil, é impossível o Brasil não ficar, sejam quais forem as forças políticas, ter isso como algo que não existe aqui. Quer dizer, é aquela história, primeira coisa, a história da chamada democracia racial, para quem conhece a problemática racial, então a democracia, essa expressão é uma expressão antagônica, porque uma democracia nunca pode ser racial, ela tem que ser não racial. Se não for democracia racial, é democracia para um grupo racial. É o que houve na África do Sul, durante o apartheid, para os brancos era uma democracia, entre eles, agora para os outros não era. Então a noção de democracia racial do Gilberto Freire, já várias vezes temos dito isso, é uma noção que, inclusive, como tal, está errada. Eu poderia dizer, é uma democracia multirracial, é uma democracia não racial. Agora diz democracia racial, então acho que tem racismo. Mas o que ele queria dizer é que havia harmonia racial e que o Brasil estava caminhando no sentido de construir uma sociedade harmonizada e tudo mais. Ora, que isso depende de muita coisa. Depende de muita coisa do ponto de vista, inclusive, econômico, como é que são as estruturas deste país, porque este país, a sua independência foi declarada pelos detentores do poder colonial. Foi o chefe da colonização que decretou a independência do Brasil. Entrou em choque com a metrópole, tudo bem, a história se fez assim, e não teria mal nenhum, só que devia ter mexido na estrutura econômica, e isso não aconteceu. Raramente as independências, Shirley, elas são acompanhadas dessas alterações. Então, da mesma forma que no Brasil se fala em racismo estrutural, na África se fala em pobreza estrutural. A pobreza faz parte da estrutura. Aqueles que mandam na África têm necessidade de afastar esse pessoal que estão tentando, ao mesmo tempo que têm poder político, estão tentando conquistar poder econômico. Como é que eles fizeram isso? Mantendo intactas as estruturas econômicas coloniais. Então a África se descolonizou politicamente, mas não economicamente, e é por isso que vários países africanos dependem de um único produto de exportação. O caso de Angola depende do petróleo. O petróleo está com preço alto, o país se desenvolve, está com preço baixo. Como é agora? Está com problemas. Mas não é só Angola, não. Ele vai para o Gabão, ele vai para vários países, assim, todos os produtores de petróleo, mas há outros casos, quer dizer, caso, por exemplo, vários países na África Ocidental que são produtores agrícolas, de agricultura importante, dessa que dá dinheiro, cacau, café, açúcar, essas coisas. Cada país produz uma coisa dessas. Para a metrópole, que centralizava tudo, tá bom, recebe 13 produtos. Algodão, por exemplo, o algodão no Burkina Faso e tudo mais. Agora, para o país que só produz isso, ele fica necessariamente numa situação de dependência. E dependência dos preços, não é da produção. Da produção ele pode organizar, mas ele pode organizar o que quiser, que os preços não são determinados por ele. Essa é uma revolução que eu queria que se fizesse, que houvesse, mas acho que falta muito tempo para a gente chegar lá. Jonuel, você traz questões assim, riquíssimas para a gente pensar, recuperando, né, esses conceitos de democracia racial, né, que é uma falácia, porque, como você falou, não é possível haver uma democracia racial, né? Será para um determinado grupo, e o grupo que vai deter o poder, né, o detentor do poder. Outro ponto interessante que eu chamo a atenção da sua fala, porque para nós aqui é muito caro, é essa redimensionar os heróis
e os monumentos históricos que são fundamentais para a gente pensar. Então, aqui no Brasil, ali no território conhecido como Pequena África, que tem, né, do Cais do Valongo, está se redimensionando as paradas, né, daquele bondinho, eu esqueci o nome daquele... Não é o bonde, né? Bonde antigo, né? Estou mostrando que é antiga. Que aí, nas paradas dos museus, que vai chegar até o Museu da Manhã para frente, né, no Cais do Porto, que se deem os nomes africanos, os nomes brasileiros aos lugares que são. É um caminho que traça a rota, né, dos escravizados para o Brasil. Então, é muito importante você falar isso, trazer essa memória histórica, né, da retirada dessas estátuas, enfim, que marcam um período nefasto da sociedade brasileira, né, em particular, e da sociedade em relação à questão europeia, né, do processo de colonização. Eu queria, antes de fazer a última pergunta, porque eu já vi que a Érica colocou aqui na tela algumas coisas, Sheila, deixa-me só te dar um detalhe sobre isso que você falou agora, que me parece importante. É que, na maior parte dos países africanos, essa descolonização histórico-cultural foi mais longe do que no Brasil. Você vê no Brasil um monte de ruas e algumas estátuas de pessoas que tiveram uma influência decisiva na escravidão, na manutenção do regime. Não é escravidão aqui, não, é no regime mesmo. Pessoas, por exemplo, nomes assim e tal. Se colocam em posição de heróis nacionais pessoas que cometeram crimes. E isso já foi dito várias vezes na história, não sabe quem não quer. Na África, até uma questão das estátuas, no outro dia eu via num dos nossos sites, talvez mesmo na UOL, que é um dos que eu consulto mais, a referência a uma estátua de um grande escravocrata na Bahia, que a estátua estava lá. E um repórter pegou na história das estátuas na Europa e fotografou essa e deu a biografia do sujeito que está na estátua. É uma coisa terrível, né? Na África, o que se fez, quer dizer, essa coisa de quebrar a estátua na rua, de despedaçar a estátua, acaba criando um clima de desordem pública. Sim. E acaba dando lugar a violências e acaba dando lugar a situações em que depois o próprio governo acaba por ter pretexto para fazer repressão. Então, o que se fez, por exemplo, em Angola, de forma ordeira, se retiraram as estátuas da rua e se colocaram no museu, que é o Museu de História Militar. Se fez isso na cidade de Luanda, eu participei um pouco disso. E é uma coisa que no Brasil era importante fazer isso também. Por que eu acho que isso é importante? Porque as coisas, os símbolos contam também, tem um certo significado. Quer dizer, você não vai admitir, imagine você que durante a ocupação alemã na França, tinha lá uma estatueta. Na medida que aquilo virou, o Estado era bombardeado e não ficava em pé. Quando a Inglaterra saiu da Irlanda e deu independência à Irlanda, as estátuas inglesas foram todas tiradas. E quando caíram os regimes comunistas da Europa de Leste, Stalin, Lenin, também caiu tudo isso. Então, eu não entendo por que é essa coisa de dizer os europeus dizendo, não, vamos deixar a estátua porque faz parte da nossa história. Não, isso faz parte de uma agressão histórica. Vocês iam tomar a iniciativa de tirar, para que não apareça gente a quebrar, como aconteceu na Inglaterra. Acabaram quebrando 2 ou 3. Que ótimo, João, que você amplia, né, esse debate, porque essas questões, né, aqui no Brasil, da racialização, do racismo, e a gente está vendo aí, né, o movimento Vidas Negras Importam, é bastante importante, e nós temos a Lei 10.639, como eu sou da educação, o Cresce Conversa é uma atividade do Centro de Referência de Formação Continuada, da Secretaria de Educação. Então, nós pensarmos, redimensionar o conhecimento que nós temos sobre o continente. Né? Você nos traz dados para a gente pensar a importância de adentrarmos mais, de conhecermos mais, para desfazer esses estereótipos. E olha que avançado, né? A gente tem aqui a comissão, a OAB agora está instaurando, né, a Comissão da Verdade, de Reparação da Verdade da Escravidão, e tem essa comissão na OAB, é uma questão bastante recente, né? Isso muito em virtude do movimento negro e de todos os artistas que têm trabalhado. Então, o Del Garcês, com aquela peça Luiz Gama, Herói da Liberdade,
tem feito um trabalho belíssimo, né, sobre essa questão da importância, né, do herói e do jurista, né. Então, assim, eu agradeço muito. Eu queria retomar uma pergunta, uma consideração do Maurício, que ele diz o seguinte, se você podia falar um pouquinho mais sobre o desenvolvimento da medicina nos países tidos desenvolvidos, né? Quer dizer, sobre o não tão alto desenvolvimento da medicina nos países tidos como desenvolvidos. Afinal, a gente tem a ilusão, segundo o Maurício, e eu coaduno com ele, eu concordo, que nós temos a ilusão de que nesses lugares tudo é maravilhoso. Eu acho que para as pessoas que estão nos ouvindo, seria muito interessante a gente pensar, porque a gente está falando de uma brasilidade, né? Aí eu estou falando aqui, né, da minha pátria, Mogi Gentil. Como é que a gente tem essa ideia, né, do poderio, né? Não, mas olha, o que a gente constatou é que realmente em aspectos absolutamente centrais a ciência está, em vários aspectos, né? Mas a ciência está ainda bastante atrasada. E no caso da medicina, ela está atrasada em pontos que são vitais. Há muito tempo que se falava na hipótese de vírus desconhecidos. Há muito tempo que se falava nisso. E o que é que havia nas crises até aqui? Uma das primeiras coisas que caía eram os orçamentos da pesquisa científica. E os pesquisadores se queixavam, e depois houve um outro aspecto que foi, no quadro da pesquisa médica, os laboratórios farmacêuticos, são poderosíssimos, né? Se você for a diversas grandes bolsas do mundo, você vai ver diversas marcas que estão com ações em grande alta nesse momento, mas já estavam também, entende? Há muita fusão, as fusões que no fundo é compra de um pelo outro, mas com volumes muito altos. E tomaram conta da pesquisa. E diziam que estavam fazendo muita pesquisa. E de vez em quando davam uns trocados para algumas faculdades também se desenvolverem e tudo mais. Quando a gente foi ver, agora, as pesquisas que eles faziam eram voltadas para coisas que davam muito lucro. Eu vou só dar aqui um exemplo, que a gente, quando estuda mercado de capitais, a gente vê muito bem isso. As grandes altas de 2 laboratórios, não vamos também dizer não, porque a gente não está aqui para fazer publicidade, mas as pessoas sabem de que eu estou falando. As grandes altas em bolsa de 2 grandes laboratórios foi, num caso, quando apareceu um medicamento que se dizia que reduzia o peso das mulheres. Emagrecia. Ainda por cima se verificou que é mentira. Não reduzia. E o outro para a função erétil do homem. Também fez subir, foi uma loucura, as ações. Nessas duas áreas. E depois uma tentativa, que essas foram seguidas realmente, assim, muito acompanhadas, em termos de doenças cardíacas e de câncer. Também se avançou bastante, e com medicamentos caríssimos. Agora, a pesquisa sobre novos vírus, é claro que ficou muito para trás, isso não acontece, e a falta de visão foi uma coisa realmente muito grande. Então, o que a gente verificou? Que os europeus tinham alguns centros de excelência com muitas dúvidas, porque eles também não desenvolveram tanto isso. A gente fala assim de brincadeira entre economistas, porque o pessoal da medicina dizia que a economia tinha uma capacidade de previsão curta, o que é verdade também, mas a medicina, afinal, também tem. Você imagina cientistas que são altamente pagos, em laboratórios super sofisticados, que há uma pandemia de um vírus e diz, com praticamente o único conselho consensual, lave as mãos. Mas isso a minha mãe me dizia, quando eu era garoto, você precisa de vírus. Então, quer dizer, a gente fica assim um pouco nessa situação de, olha, há uma certa perplexidade. A política científica mundial, ela está sendo colocada de forma marginal, a não ser que ela dê lucro imediato. E essa noção do lucro imediato que tem que mudar, eu não sei se o regime capitalista vai mudar, já anunciam a queda do capitalismo há 5 séculos e ele nunca cai, fica ainda mais forte. Mas ele pode ter diversas componentes dentro, quer dizer, há elementos que a gente tem que conversar, quer dizer, muitos setores da social-democracia muito preocupados que o capitalismo tem um outro rosto. E então há coisas que realmente não podem ser feitas só pensando no lucro. E eles viram neste momento que não podiam. Ou seja, que tem que valorizar a vida humana, e viram que não podiam, porque a vida humana deles estava em risco. Aqui o vírus veio bater em todos. O alto capitalista, porque alguns foram.
Então, o que seria importante agora é que, depois da pandemia, se mantivesse um pouco essa noção de que, olha, o investimento social é absolutamente central. Porque a economia não funciona sozinha. A economia tem agentes. E os agentes somos nós todos, né? Como consumidores, como produtores, como analistas. Enfim, tem várias funções do ser humano como agente da economia. Mas absolutamente todos. Nós estamos dizendo, neste momento, que camponeses que provavelmente são analfabetos, dos confins do Benin ou do Togo, vão garantir, eles é que vão garantir que o Togo e o Benin não vão entrar em recessão. Com a produção que tem de fruta, de um pouquinho de café, um pouquinho disso. Então, quer dizer, o agente econômico ele tem que ser valorizado nesse sentido. A vida humana dele tem que ser protegida. E ele tem que ser valorizado, então realmente o sistema tem que entender que o investimento social ele é um lucro em si, ao valorizar as pessoas. Tem sido uma batalha de mais de 2 séculos. Porque uma grande parte, a pandemia, junto com a agitação em torno do problema racial, são 2 coisas que aparecem ao mesmo momento. Você não pode falar de uma sem falar com a outra, da outra, porque está tudo junto, certo? E está tudo junto, inclusive com riscos. Tem pessoal manifestando contra a violência policial, apesar dos problemas relativos às aglomerações. Mas é um fato que agora se pode desencadear a partir, por exemplo, uma nova observação sobre o significado da dívida, quando é que a dívida deve ser ou não deve ser paga. E a importância de manter a vida humana sempre segura, porque é isso que segura a economia. Você dizer, olha, eu não faço investimentos sociais agora, porque agora eu vou investir na economia e mais adiante eu faço investimento social. Se você tem um problema, a economia é toda destruída. A ausência de precauções no investimento social e na pesquisa científica, olha, não preciso nem dizer mais nada. Temos aí uma recessão de 4,9%. O mundo fechou exatamente em virtude dessa falha que se teve. E espero que daqui para frente, agora estão dizendo que não, vão investir muito na investigação. Quer dizer, eu me pergunto por que neste momento há 100 projetos, 100 e pouco, aliás, diz a OMS, de vacinas contra esse novo vírus. Por que só agora que isso apareceu? Saiu da cabeça do pessoal, dá 3 meses para cá? Seguramente que não. Então, apareceu porque houve uma urgência. E se funciona com as urgências? João Noel, antes de lhe fazer a última pergunta e pedir que você faça as considerações finais, e se mais alguém tiver alguma intervenção, a Érica aqui expõe, eu queria retomar aqui algumas falas do público, né? A Vanelli, ela diz que as suas considerações são fundamentais para nós redimensionarmos, né, o conhecimento que a gente tem sobre o continente, e que a sua articulação e coerência e conhecimento é muito importante porque nos dá uma discussão qualificada. Então, ela agradece. A Isabel tem falado que sempre aprende muito, e realmente, né, Isabel Tubino, sempre aprendemos muito. A Maria Auxiliadora também fala da importância dessa live, da excelência da live. A Meire fala da necessidade de informações como essa, né, desse debate, dessa discussão que a gente tem. Então, nós estamos muito contentes. Eu acho que referendar as pessoas que estão fazendo elogio à sua fala e à sua disponibilidade, à sua disposição de estar conosco nessa tarde, eu acho que é fundamental. A Cristiane fala da live esclarecedora, como a Karina também reitera isso. A Dot já diz, né, comenta da importância desse momento da live, mas que, infelizmente, em relação ao Brasil, como você veio traçando, e aí que as negativas, né, e as premissas são sempre pesadas e ruins, né? Então, quando o Maurício pede que você volte à questão da farmacologia, né, e da medicina, para nós pensarmos aqui a importância do Brasil, né? A Maria Auxiliadora, ela fala assim, voltando à questão de cidades pequenas no interior do Brasil, as pessoas naturalmente vivem mais afastadas nessas cidades. Isso pode mascarar a disseminação da Covid-19? Pode mascarar ou pode diminuir o vírus. Por exemplo, na África, se acredita que a dispersão do habitat em determinadas regiões facilitou muito. Nós temos um grande exemplo na África, que é Namíbia, que é um país que eu conheço bem, muito bem, tive baseado muito tempo na Namíbia, durante a guerra, uma das 2 guerras em Angola. E Namíbia, só para você ter uma ideia, é um país que tem 900 mil quilômetros quadrados e 2 milhões de habitantes.
ainda por cima concentrado em algumas cidades. Você chega a andar 500 quilômetros que não vê ninguém. Então, quando você vê as fazendas de gado, os grandes centros turísticos, as reservas de animais e tudo mais, aquilo é tudo muito, muito disperso. A Namíbia, nesse momento, está com 40 casos de Covid-19, um caso grave, um caso de hospitalização, e não morreu ninguém. E está do lado da África do Sul. Beleza. Eles dizem, os namibianos dizem, que essa discussão sobre se é o ultravioleta, se é mais sol, se é menos sol, a gente acha que é a dispersão da população. A capital do país tem 300 mil habitantes. Isso já é pouco, né? E realmente, as zonas da cidade, que aquilo é meio favela. Não é que podia ter espalhado por aí, mas felizmente não. Então, quer dizer, a situação em relação ao maior distanciamento do habitat rural no Brasil levanta dois problemas. Quer dizer, primeiro, pode haver muitos casos assintomáticos. Qualquer um de nós, eu, você, provavelmente algum de nós, não sei se já teve, se não teve, até era bom que já tivesse tido, porque dá uma certa imunidade por uns tempos, né? Mas no caso do Brasil, isso chama a atenção para um outro fenômeno que está acontecendo na Europa, que parece que não aconteceu no Brasil, mas que acontece na África também. É muito pessoal, com os confinamentos, voltar para as suas famílias no interior. Em Luanda, muito. Depois, inclusive, ficou impossível, porque a cidade de Luanda, como tinha até 180 casos, o governo fechou a cidade, não deixou ninguém sair. Porque imagina que sai um infectado, vai infectar a família lá longe, em Malange, Benguela, onde for. Mas na Europa, atenção, 20% de Paris saiu de Paris. E os jornais franceses que eu leio dizem que metade vão ficar por lá. Estão procurando ficar. Aqueles que podem fazer teletrabalho, trabalho em casa, esses então vão ficar de certeza. Porque o nível, a qualidade de serviço e o medo que a grande cidade está provocando, então isso provoca, digamos que um êxodo ao contrário. Não é tão grande quanto o êxodo rural para as cidades, naquela altura em que as cidades davam muito empregos, mas já é uma forma de alívio. Na África é muito provável que o pessoal que voltou para as famílias, que as grandes capitais africanas são grandes centros multiétnicos, vem gente das etnias todas, das regiões todas. E quando acontece um cataclisma desse, o pessoal tenta voltar para a sua comunidade, sobretudo para a sua família. Muitos provavelmente não quererão voltar se os governos africanos forem inteligentes, se investirem em atividades locais. Não apenas agricultura, mas atividades locais, que é infraestrutura, água, energia elétrica, colocar televisão lá, porque o pessoal gosta disso, né? É evidente. Então estamos assim, quer dizer, depende do que os governos, que orientação vão dar. No Brasil seria possível, realmente, fazer um pequeno fluxo de população urbana para as zonas rurais. Eu não sei se isso tem que começar a ser desencadeado de forma espontânea, não pode ser imposto, né? Mas seria importante a criação de polos, é uma coisa que é clássica da economia, a criação de polos em vários pontos do território. Brasília foi fundada com essa mentalidade, né? Então, a pandemia e o risco de novos vírus, o risco de nova onda, tudo isso pode ser um bom argumento para os governos, não só federal, mas para governos estaduais, que estejam interessados em descomprimir as grandes cidades. E aprender que, de fato, os riscos maiores estão todos nas grandes cidades, sem exceção. João Noel, eu vou fazer a última pergunta, mas ainda quero parabenizá-lo em nome da assistência, né? A Adriana diz que são conhecimentos muito esclarecedores que você traz, né? E nos leva a ter uma visão bem mais ampla dos conteúdos apresentados. A Senira, muito obrigada, Senira. Nós agradecemos muito. Eu agradeço em nome da equipe Crescicom, né? Em nome da nossa diretora Márcia. A gentileza do seu elogio aqui para a nossa conversa, né? A Lia Vieira diz, né, que a sua visão é uma visão muito lúcida e plural, né, e que é um momento de rica aprendizagem, né, é um prazer enorme estar participando. A Vivian diz que você tocou em pontos nefrálgicos, e é verdade, né, você está sendo muito preciso nas suas colocações, eu fico muito contente. Você tem essa capacidade de falar coisas muito complexas de maneira bastante delicada e simples, e de uma maneira bastante didática, né? A Lucimara Coelho também, que é da equipe, te dá os parabéns. A Sinira falou que o capitalismo é um vírus, né? Enfim.
O capitalismo é um vírus, então isso aí dá pano, dá discussão para uma outra live, não é mesmo, né? É uma outra. Boa outra. Deixa eu ver se a Dot falou, né? Já falei da Dot, enfim, gente. Eu estou referendando as pessoas que têm conversado conosco aqui, porque eu acho bastante importante isso, né? A Kate, também da equipe, falou que é uma maravilha, né? Assim como a Neuza também, que é da nossa equipe Crescom, muita admiração, né? Ambas reiteram a admiração pela live, pelas suas palavras. E aí, para nós terminarmos, e aí você pensar nas suas últimas considerações, já que você está falando de toda essa questão estatal, né, a importância do Estado na reorganização, eu vou te fazer uma pergunta. Como se dão, então, considerando tudo que a gente discutiu, e aí você, né, vai retomar, né, e a Maria Auxiliadora está dizendo, você sempre objetivo e coerente. Sempre. E generoso. João é muito generoso o seu saber, né? Como se dão, João? Como se dá? A Jana também está falando, Janaína, como sempre, está indo muito mais informações e esclarecimentos. Que bom. Bom, assim, a gente está conseguindo fico satisfeito de ter contribuído nesse sentido, porque realmente no Brasil, em relação à África, a questão é como em outros continentes. E na África é o contrário. A questão da circulação de informação é muito importante, ou seja, que mesmo na África há desconhecimento sobre a América do Sul, e na América do Sul há desconhecimento em relação à África. E a gente tem que começar, então, a ativar, digamos, os canais de conhecimento. Sobretudo, porque a nível da grande decisão, eles não estão dormindo. O Brasil tem desde 2004 um acordo de livre comércio com a União Aduaneira da África Austral, que é dirigida pela África do Sul. E aqui no Atlântico Sul circulam mercadorias de um lado para o outro, inclusive não apenas de comércio exterior, mas inclusive estratégia de empresas. Por exemplo, a indústria automóvel do Brasil tem conexão com a indústria automobilística da África do Sul. Tem peças de umas marcas que são feitas aqui, que é mais fácil, e peças da mesma marca são feitas na África do Sul, e isso circula por aqui. Portanto, há um mecanismo de troca, poderiam haver mais, mas há esse mecanismo de troca entre a América do Sul, o Mercosul, de modo geral, e aquela União Aduaneira da África Austral. Depois há uma série de acordos, do ponto de vista militar. A gente não vai aqui falar nisso tudo, mas há manobras navais conjuntas aqui no nosso Atlântico Sul, com participação dos sul-africanos, brasileiros, argentinos, uruguaios, etc. E as sociedades é que se ignoram umas às outras. Eu me lembro uma vez que eu ia no avião para Joanesburgo, e uma delegação brasileira de uma ONG muito conhecida no Brasil, que quando chegou na África do Sul começou a fazer comentários que me davam a entender que eu não conhecia nada da realidade sul-africana. E o que é que não conhecia? Coisas que são absolutamente idênticas às do Brasil. Eles disseram, aqui tem um movimento dos sem terra. Tem problema de terra aqui. Aqui o desemprego também. O desemprego é igual. Porque, no fundo, o que é importante nessa conversa toda é assim, olha, a África é um caso à parte na estatística sobre o Covid. Isso tem que ser estudado do ponto de vista científico, que não tem explicação mágica, não é racional. Isso é por um lado. Agora, as reivindicações sociais dos africanos são iguais às de todo mundo. O pessoal quer viver melhor, quer ser livre e tudo mais. Como é que isso se faz? E as forças políticas que estão em presença são as mesmas. Tem esquerda, tem direita, tem centro, tem as várias divisões dentro de cada uma. E, portanto, não há assim nada de exótico nisso. É só conhecer as várias correlações de forças. E aí, para a gente encerrar e você poder fazer suas últimas considerações, como é que nós estamos aqui em processos de educação remota, né, João Noel? Uma grande discussão dessa questão. Como é que se dão os processos educativos nesse momento pandêmico no continente? Você tem alguma informação para nos dar? Por exemplo, os Camarões registraram um aumento significativo de contágio do coronavírus após a reabertura das escolas no dia 1º de junho, segundo informações do Internotícia, internews.com. O que você poderia falar para a gente sobre essa questão da educação, dessa retomada, um pouquinho? Olha, primeiro e aí você, por favor, você pode ter suas últimas considerações, né, emendando aqui com essa... Ok. Portanto, no caso dos Camarões, deve ser como em outros casos. Hoje recebi até uns jornais em PDF que me foram enviados pelos colegas do Senegal,
e Angola ainda não quis abrir, vai abrir agora, daqui a uns dias, o conjunto das escolas. Mas, no caso concreto de Camarões, é muito provável que sejam casos que já existiam, mas que dessa vez os alunos foram testados e ficou-se sabendo. Eles não estavam falando, vamos ver se é verdade, que não haveria nenhum caso grave. Mas é um fato que, à medida que, isso é importante, hein? À medida que as escolas vão abrindo na África, o número de testes vai subindo. No caso concreto da África do Sul, os testes eram muito numerosos, 1.200.000, e tinham testado alunos e professores antes. Eles tiveram problemas na reabertura com 2 escolas apenas, os sul-africanos. Os sul-africanos têm um sistema escolar e universitário muito desenvolvido, conforme sabemos, né? E eu digo isso porque muitos países africanos não têm exatamente um sistema de educação. Tem uma justa posição de escolas, isso não é a mesma coisa. Mas está bem, quer dizer, há aqui uma questão que é fundamental, quer seja nos sistemas mais rudimentares, que há em países assim, os próprios Camarões, até os mais desenvolvidos, como Namíbia, África do Sul, Ilha Maurício e tudo mais, seja qual for o nível. A educação à distância, a utilização da videoconferência, ou da visioconferência, como está dizendo agora, ela é interessante, mas é um ponto de apoio que não dispensa o presencial. Portanto, a transmissão real de conhecimentos implica o presencial, não só porque a transmissão de conhecimentos ela é feita com diálogo, ela é feita com perguntas e respostas e com resolução das dúvidas, mas ainda por cima que é o famoso espírito de equipe. A gente aprende em conjunto. E se é cada um fechado na sua casa, isso falha. Nas empresas estão já dizendo que, olha, tem um efeito devastador no espírito de sacrifício que se pede dentro de empresas em determinados momentos. E os franceses disseram, olha... Jonoel, você se refere ao trabalho remoto, ao trabalho em casa, em relação às empresas? Está tendo uma regressão, eles estão achando que isso não é tão favorável? Achavam que era muito bom, mas que tem que ser muito limitado, não pode ser o ponto que é. Então as empresas estão fazendo contas de quanto é que eles economizam, por exemplo, não gasta luz, não fica gastando papel, não fica gastando água, e como é que isso é depois colocado no outro prato da balança com um menor espírito de time. E o que é que os franceses constataram? Os franceses constataram, inclusive, o jornal Libération fez isso, olhou para o metrô de Paris, né, e verificou que o metrô das 7 horas da manhã, quando reabriu, estava superlotado, como sempre. É aquele pessoal que não pode trabalhar em teletrabalho, em homework. Tem que ir lá. É o cara que aperta parafuso na fábrica. É o cara que corta o têxtil. É o cara que mantém a central elétrica funcionando. Portanto, esse pessoal não tem a possibilidade de trabalhar pelo computador. E depois, o mesmo jornal veio às 9 horas, que é a hora em que os executivos vão para as empresas, e o metrô estava vazio. O pessoal estava em casa, calmamente, o que é muito mais confortável. Então, o teletrabalho implica, neste momento, um privilégio. Ora, no caso da África, o privilégio é ainda maior. Portanto, em Luanda, só para dar o exemplo da capital de Angola, as escolas particulares, e sobretudo as particulares mais caras, né, as mais baratas, elas conseguiram manter um contato permanente com os alunos durante a interrupção. Porque os pais têm computador. Agora, escola pública, não precisa nem fazer comentário. Há um computador por cada 10.000 alunos. Quer dizer, não se pode, de maneira nenhuma, programar um período letivo, mesmo trimestral, com um rácio desse tipo. Então, quer dizer, das duas uma, ou vai se fazer um investimento muito grande, e à medida que você se matricula, você recebe um computador, quero ver quem tem capacidade para fazer isso, ou então realmente o presencial é fundamental, com o distanciamento, e os novos, isto vai ter, alguns arquitetos já estão dizendo isso, vai ter uma influência muito grande na arquitetura escolar daqui para diante, como teve na arquitetura esportiva, quando se verificou que a cobertura de televisão era mais importante. Agora, isso para nós, aqui no Brasil, bom, na África é um grande problema, mesmo na África do Sul. Eu estudei numa grande universidade sul-africana, a maior, que é de Cape Town, e o número de alunos por turma, eu nunca tive em turma nenhuma com mais de 20 alunos. Isso deve ter aumentado um pouco mais, mas as instalações já eram nesse sentido. Até porque o ensino era bastante elitista e permitia isso. Agora,
Vou dar um exemplo aqui na UF, eu agora, há 2 anos para cá, eu estou só com a pesquisa, mas estava dando aula a 50 alunos numa sala de aula. O distanciamento não é possível. E eu estou falando com os colegas, porque a gente às vezes também, apesar de estar só na pesquisa, é chamado para dar aula. Eu dei uma aula há pouco mais de um mês no MBA da Fundação Getúlio Vargas, na Escola de Comando do Estado-Maior. Portanto, é um MBA de Administração do Exército em que eu tinha que dar aula sobre a África, eram as aulas continentais. E as instalações que existem nessa Escola de Comando do Estado-Maior na URCA, essas permitem todo o distanciamento. Eu ficava com a impressão que estava dando uma aula num campo de basquete, com os alunos espalhados 2 metros, até se fosse o caso, em relação aos outros. Portanto, aquela escola, ela foi dimensionada para isso. E nós não temos no país nem 5%, estou falando até de universidades, hein, com aquele tipo de dimensionamento, é um caso à parte. Então, se é para tomar precauções e dar mais distanciamento, olha, vai ser arriscado, porque ou se duplica o número de professores fracionando as turmas, ou não vai ser possível. E quanto, então, a utilizarmos os novos meios eletrônicos, enquanto os preços forem o que são, poucos países terão capacidade disso. Eu lembro de uma discussão com os chilenos, aqui há uns tempos atrás, em que eles diziam que tinham avançado muito no sistema de educação chileno, mas agora faltava dar o pulo seguinte. O pulo seguinte era um computador para 4 alunos. E já era muito, na opinião deles. Isto nos levanta problemas. Agora, eu vou te dizer uma coisa. A nível do continente africano, a nível de Luanda, é assim, tem salas de aula que não tem nem carteira. O aluno leva o banco e se senta no próprio banco. E tem zonas do país em que os alunos, que são de anos letivos diferentes, assistem à mesma aula. O professor dá aulas distintas, é realmente um problema muito grave da África, que é o que mantém a África no subdesenvolvimento, o baixo nível dos recursos humanos. A África tropical, não tem os recursos humanos adequados à exploração dos seus recursos naturais. Então, são países, no Brasil, em várias áreas também está assim. Mas a África, neste momento, ou valoriza os seus recursos humanos, ou não vai sair da situação em que está. E isto é que é uma série de coisas que esta pandemia, não é que ela nos deu uma oportunidade, que eu recuso a falar em termos positivos de uma coisa destas, mas ela nos colocou desafios que estavam patentes antes e que agora se tornaram dramáticos, e eu espero que o pessoal daqui a 2, 3 meses não esqueça isso. Jonoel, você gostaria de ter suas considerações? Você gostaria de falar mais alguma coisa? Não, por mim está bom, gostei muito dessa conversa, poderei ter outras quando você quiser sobre esse tema ou sobre outros temas. É provável que esta pandemia nos vai obrigar a conversar bastante mais. E é claro que nós estamos numa situação, isso que eu falei agora, do contato à distância, do debate, do webinar, do live, todos esses nomes. Isto é tudo muito útil, isso não vai parar no mundo. Agora, eu só quero dizer que o sistema de educação, como sistema, não pode assentar só nisso. Quer dizer, é um aporte que é dado e que o fundamental aqui é desenvolver bastante o digital em termos de produção, claro, vai se desenvolver muito, e aí sim terá sentido. E, por outro lado, nós vamos ter que pensar muito seriamente nos orçamentos para a educação, saúde e pesquisa científica. Falando aqui do meu lugar social, né, como professora há mais de 20 anos, não é diferente o que você tratou em relação às escolas públicas, né, no continente, somente em Angola. Nós temos escolas aqui no Rio de Janeiro, em Niterói, em São Gonçalo, que o número de alunos é computado por uma máquina. Então, você calcula a metragem e distribui o número de alunos. Então, você chega numa sala, às vezes, que a sua carteira, a sua mesa, não pode entrar enquanto professor. Para a sua mesa de professor não é possível, porque não há espaço. E as condições estruturais, as condições, inclusive, para suportar o uso de computadores, por exemplo, a questão elétrica, a gente teve toda essa discussão desse país tropical aqui no Brasil, esse calor imenso, em que quando se foi colocar os ar-condicionados
nas salas de aula, nós tínhamos um problema técnico de elétrica, né? Então, veja, e desafios realmente nós temos enquanto representante aqui da equipe Crescicom, mediando essa conversa com você, e enquanto Secretaria de Educação, nós temos um desafio enorme a pensar, né? Enquanto Secretaria Estadual e Municipal de Educação, nós temos que realmente pensar essas questões, como você falou, que o ensino remoto, o ensino à distância, o ensino e divida esses dois aparatos, tem que ser bem pensado, né? E eu agradeço muitíssimo em nome da equipe do Crescicom. Nós agradecemos a disponibilidade sua, professor, o Júlio Vidal, que é da Secretaria de Planejamento, reitera esse agradecimento da Secretaria de Educação, assim como a Magna, dizendo que foi uma live esclarecedora. O Crescicom, ele tem essa característica de formação continuada, e o Cresce Conversa, ele é uma atividade que sempre foi presencial, e aí, por conta, né, da suspensão das aulas, nós estamos fazendo aqui online, na rede, e está dando certo, né, está sendo uma conversa gostosa, fluida. Eu agradeço muitíssimo aos presentes, às intervenções, a equipe do Crescicom que possibilitou que nós estivéssemos aqui. Já falei em nome da Márcia, da direção, eu parabenizo a todos, parabenizo a você, Junoel, pela sua extrema delicadeza e generosidade, e gostaria de encerrar fazendo eco às vozes do movimento Vidas Negras Importam, lendo esse texto. Na pandemia, me aventuro para fora de mim, viro do avesso no tracejo do meu querer, da minha vontade de ir às ruas e gritar: ei, vírus, vai para lá! Vida, vida é o que queremos. Essa é a mais-valia. Do tempo passado ao tempo presente, nossa trajetória é lutar. Vidas negras importam, jamais vão nos calar. Muito obrigado, professor Jonoel. Muito obrigado. Muito obrigado, muito boa tarde. De tarde, início de noite. E possamos estar juntos outra vez. Vamos estar de certeza. Não é a primeira vez, nem a última que eu venho aqui. Sim, sim, sim. Muito obrigado. Beijo para todos. Um especial para você no coração. Tchau, gente. Até o próximo Cresce Conversa na Rede. Um abraço. Tchau, tchau.